Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, seu programa semanal que tem como proposta contribuir para a formação da cultura cidadã. Você pode participar do nosso programa através do site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 61 99 811 4665. O nosso programa está aberto porque é um programa popular com participação das pessoas em todos os sentidos. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Everton Lucero. Everton Lucero, ele é secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Everton, seja muito bem-vindo. O Everton é diplomata de carreira desde 1992, serviu nas embaixadas do Brasil em Singapura, Viena e Washington. Chefiou a assessoria internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, atuou como ponto focal no Brasil para a Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima e integrou também a equipe negociadora brasileira do Acordo de Paris. A gente vai falar aqui nesse programa sobre as mudanças climáticas. Everton, seja muito bem-vindo e eu gostaria que você falasse um pouco o que é mudança climática. Muito obrigado, Rócio. Um prazer estar aqui falando com você. Mudança do clima é um fenômeno global. Que está afetando já a vida de todos no planeta. É um fenômeno que tem sido detectado desde a década de 80 e que basicamente se resume no acúmulo, na concentração de alguns gases que causam o efeito estufa e que permanecem na atmosfera ao longo do tempo. E por esse motivo a temperatura média do planeta como um todo tem aumentado. Isso tem ocorrido basicamente por conta de combustíveis fósseis, do consumo, da queima de combustíveis fósseis como petróleo, como gás, como carvão, né? E também por conta do desmatamento, queimadas que liberam, sobretudo, o gás carbônico. Não absorve esses gases, né, e libera na atmosfera. Os gases, dependendo do gás, o gás carbônico é o mais comum deles, né? Ele pode ficar na atmosfera por um período de séculos. E uma parte dele é reabsorvida pelos oceanos, uma parte dele é absorvida pelas florestas, né? Mas o que permanece na atmosfera causa este efeito que reflete, na verdade, a energia do Sol que tende a sair de volta para o espaço, ela permanece na atmosfera do planeta, causando o aquecimento médio da temperatura. Por isso que quando nós falamos em mudança do clima, no singular, nós estamos nos referindo a um fenômeno global que está nos afetando. Aí ouve-se muito também, você mesmo iniciou falando mudanças climáticas, aí nós estamos falando no efeito micro, em cada região, em cada cidade, em cada parte do globo, que é diferenciado, né? Porque esse aumento da temperatura média global acaba tendo um efeito local que é diferenciado de acordo com o país, de acordo com a região. Certo. Everton, as pessoas, elas falam assim com relação a essa mudança climática, se refere muito ao uso do carro de forma individual. Hoje, por exemplo, a gente vê as pessoas transitando nas ruas, os carros somente uma pessoa. Alguns gestores, principalmente de cidades grandes como São Paulo, tiveram a ideia de tentar fazer rodízio de placas. A cada dia da semana tirava 2 carros com final de placa 01, 0 e 1, 2 e 3 e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que isso ainda não é suficiente para que a gente possa, pelo menos, amenizar esse efeito que está causando essa mudança de clima, aumentando os gases na atmosfera. O que seria ideal para o transporte urbano hoje? Porque as pessoas, na maioria das vezes, moram longe do seu trabalho. O que seria interessante? Seria transporte coletivo de qualidade para que as pessoas deixem os carros, transportes que poluam menos?
Na sua opinião, você como secretário do Ministério do Meio Ambiente, o que a gente pode fazer, nós como sociedade civil, para amenizar? Então, Rócio, a questão do transporte urbano e, sobretudo, da mobilidade, ela está muito relacionada à qualidade do transporte, como você mencionou. Nós precisamos, e isso eu acho que é um dos pontos-chave para os próximos gestores, para os atuais e próximos gestores públicos, investir em alternativas de transporte que sejam eficientes e que ofereçam essa mobilidade às pessoas, para que as pessoas possam ter a opção de deixar o carro em casa e usar, seja ônibus, metrô, VLT, BRT, enfim, há diversos modais possíveis de acordo com a cidade. Aqui em Brasília, especialmente, é importante notar que as emissões de gases de efeito estufa, porque pelos automóveis, pelo uso do automóvel, são a principal parcela. O maior percentual de emissões provém justamente dos automóveis, né? Agora, evidentemente que não basta nós tratarmos da questão do transporte. No Brasil como um todo, as principais causas de emissões de gases de efeito estufa estão na agropecuária, no setor de energia, e aí incluindo o transporte, e também no desmatamento. Então nós temos que agir em diversas frentes e é isso que nós estamos fazendo na Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Everton, você falou aí com relação à agropecuária, que também contribui bastante para a emissão desses gases. E voltando agora, eu estava vendo um estudo do IPEA com relação ao consumo de água. A gente tem visto muito aí falar, a água do planeta está acabando, ou melhor, a água potável do planeta está acabando, e a gente fica um pouco receoso em relação a isso. Nesse estudo do IPEA, eu vi que 70% do gasto de água é usado na agropecuária, tanto com relação ao gado de corte, e com relação à produção de alimentos, à produção agrícola, que gastaria 70% da água consumida no país, ou no mundo, quer dizer, e 23% seria utilizado na indústria. E somente 7% seria o uso doméstico, o uso das pessoas, tomar banho, lavar carro, o uso que as pessoas fazem da água. E há uma cobrança em cima da sociedade em relação a esse uso da água, porém eles esquecem de falar com relação a esse uso industrial e agropecuário. Não seria necessário a gente rever a forma de plantio, a redução do agrotóxico, principalmente para melhorar a qualidade do ar, a qualidade do planeta e, evidentemente, economizar água. O Ministério tem feito alguma política pública em relação a isso? Tem trabalhado nessas frentes? Sim, Rócio. A água é um recurso finito. Sim. E ela é sempre reciclada pela própria natureza. Perfeito. Então a água que é usada em qualquer um desses usos que você mencionou, seja agricultura, uso doméstico, industrial, ela é depois retornada para o ambiente, para os mananciais, ou ela é evaporada e depois retorna como chuva. Então há um ciclo contínuo, né? Mas ela é finita. O que nós estamos observando é que com a mudança do clima, com esse fenômeno global que eu falei, os recursos hídricos em algumas regiões do planeta estão reduzindo. Nós não podemos associar ainda diretamente, do ponto de vista científico, que o que está acontecendo aqui no Distrito Federal, hoje, quando você compara a redução dos níveis das barragens, dos reservatórios de água aqui, se deve a este fenômeno global. Não é possível dizer isso, mas tem-se um problema, né? E não se pode também descartar essa possibilidade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos uma gestão de recursos hídricos que leve em conta os múltiplos usos e que tenha também em conta a necessidade de adaptação a essa nova realidade que é do aumento da temperatura global. No Ministério do Meio Ambiente, nós temos uma secretaria específica de recursos hídricos. É uma outra secretaria, tem programas específicos, sobretudo para a recuperação de bacias, que está relacionada também com o fenômeno climático, porque ao restaurar as margens dos mananciais, as bacias, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, que é o rio da integração nacional, que está hoje, né,
quase morrendo. Quase seco. Quase morrendo. É um exemplo. E que ao fazer essa restauração, nós estamos ao mesmo tempo contribuindo para absorver carbono da atmosfera pelo crescimento da vegetação e com isso também contribuindo para reduzir, mitigar o efeito da mudança do clima. Né? E ao mesmo tempo para a gestão dos recursos hídricos. Agora, Everton, eu queria falar o seguinte, esse debate tem que ser levado para as escolas, para as ruas, para a sociedade civil em geral, em relação à questão da água. A gente vê aí, aqui principalmente no Distrito Federal, aqui em Brasília, a gente sabe que boa parte dos mananciais, como você falou aí, das nascentes, elas foram praticamente destruídas devido ao crescimento desordenado, principalmente, e por uma falta de cultura. As pessoas dentro da sua terra, eles têm uma nascente, mas preferem lotear aquilo dali do que fazer uma preservação ambiental visando melhores condições de vida, visando ganhar dinheiro. Não falta para nós aqui brasileiros uma cultura, principalmente em relação à água, como você falou aí, a água é finita, gente, a água é finita e a qualquer momento, se continuar da forma que está, vai acabar, não é mesmo? Eu concordo plenamente, Rócio. O caminho é a conscientização, é o envolvimento, desde o nível local, micro, até o acompanhamento dessas políticas mais globais e dos fenômenos globais que têm afetado o planeta. Só pela educação, pelo engajamento, pelo esclarecimento de como lidar, como interagir com o meio ambiente e esses recursos naturais, é que nós teremos condições de avançar e de resolver esse problema e promover um desenvolvimento que seja em harmonia com a natureza e não que continue destruindo a natureza. Agora, Everton, vamos falar de algo mais macro, com relação a esses países que poluem muito. Será que eles vão realmente contribuir? Nós vimos aí com a eleição do Trump que tudo isso pode ser descartado por uma gestão assim, não posso dizer assim, uma gestão assim que não está preocupada com o clima. A gente viu que aquele tratado de Kyoto, o protocolo de Kyoto, ele foi criado e somente entrou em vigor muitos anos depois por conta daqueles 55 países que praticamente cada um produzia 1% da emissão de gases tóxicos. 55 países dos 190 e poucos países que temos, esses 55 países produziam 55% dos gases. E esses países se demoraram para assinar esse protocolo de Kyoto e visando atrasar a sua funcionalidade e também a questão deles tentarem comprar os créditos de carbono de países que produziam menos. Isso não seria algo assim um tanto quanto sem jeito, né? Contraditório? Se o protocolo é para a gente reduzir e você fala, não, eu reduzo, mas eu compro de outro país que não produz tanto gás. Não seria algo contraditório? Rócio, aí nós entramos na seara da política internacional sobre mudança do clima, das negociações internacionais que tiveram início com a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, que é de 1992 e foi adotada no Rio de Janeiro. Em 1997, negociamos o protocolo de Kyoto, né, que levou realmente muito tempo para entrar em vigor, porque os países foram relutantes e alguns deles ficaram de fora. Grandes emissores como Estados Unidos, por exemplo, nunca ratificou o Kyoto, então as emissões dos Estados Unidos nunca foram controladas pelo protocolo de Kyoto. Né? Estados Unidos, China, né? Justamente por esse motivo é que agora foi negociado um novo acordo, o Acordo de Paris,
que foi aprovado em dezembro de 2015, na 21ª Conferência das Partes dessa convenção a que eu me referi. E o Acordo de Paris, ele é diferente do Protocolo de Kyoto no sentido de ele ser mais abrangente, de ele estabelecer regras que os próprios países é que vão definir qual é a contribuição, qual é o esforço que cada um vai fazer para combater o problema. E, de novo, há necessidade de ter uma conscientização global de que esse é um problema que está afetando a todos e se todos não participarem, não vai haver solução. O exemplo do Brasil. O Brasil é responsável por 2,5% das emissões globais de gases de efeito estufa, aproximadamente. Muito, né? Apesar da extensão. Se nós, mesmo que nós hoje desligássemos todas as fontes de energia, todos os automóveis, parássemos com as emissões na agricultura, né, parássemos com todas as emissões do país, isso não iria trazer diretamente para o Brasil um benefício, porque nós continuaríamos sendo afetados pelas emissões dos outros países se eles não fizerem o mesmo, né? Por isso que é preciso haver uma concertação internacional que leve a conscientização e a medidas cada vez mais estritas de redução de emissões. O objetivo do Acordo de Paris é criar uma economia global de baixo carbono. Isso no longo prazo, 2050 ou até o final do século, porque nós estamos falando de ciclos longos que esses gases permanecem na atmosfera. Então nós precisamos também ter políticas que sejam implementadas ao longo prazo e que garantam que nós tenhamos uma sociedade que possa se desenvolver, que possa prover educação, saúde, saneamento, infraestrutura para suas populações, mas que isso não significa necessariamente que haja um crescimento nas emissões desses gases que estão danificando e prejudicando a própria sobrevivência da humanidade na Terra se nós não fizermos nada, né? Então, é preciso sim o engajamento de todos. Agora, o Acordo de Paris, ele foi assinado em dezembro de 2015 e menos de um ano depois da assinatura, ou seja, em novembro agora de 2016, ele já entrou em vigor. Ótimo. Ele já completou o ciclo de ratificações. E ele teve a ratificação também dos Estados Unidos, né, que é importante, porque é um dos principais emissores ainda. Teve da China, muito importante, né? Nós já ratificamos também. Então, nós temos aí um bom prospecto. Aí você falou, bom, agora há uma mudança de governo nos Estados Unidos, vem aí Donald Trump, o que vai acontecer? Nós acreditamos que o processo internacional de negociação desse acordo, ele é um processo, né, irreversível. Ele é um processo irreversível porque a sociedade está demandando dos governos cada vez mais medidas que garantam a sua segurança ambiental, a sua segurança e a sua sobrevivência, né? O acesso a recursos hídricos, como nós falávamos há pouco, né? Por exemplo. Certo. Everton, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas como nós, sociedade civil, podemos fazer para amenizar esse efeito de mudança do clima. Agora eu queria que você observasse e comentasse, tecesse seus comentários sobre o que as pessoas falaram. Veja bem. Na minha concepção, eu que moro em Águas Claras, lá o quantitativo de prédio é absurdo, né? Então é plantar e diminuir as construções. Eu acho assim que elas deveriam parar de usar mais os carros, usar bicicletas, né? Eu acho que cada um pode fazer a sua parte, deixando de andar um pouco de carro, andando mais de bicicleta, entendeu? O ser humano tinha que deixar de ser tão porco, né? Cuidar mais das coisas, jogar o lixo no lugar certo. Eu acho que deveria acabar com um pouco de desmatamento que está tendo, né, no nosso Brasil, muita queimada, gente jogando água fora. Se reeducar, né? Sempre deixar a torneira desligada, economizar água, né? Pois bem, Everton, você viu aí a opinião das pessoas, muitas delas acham que essas queimadas domésticas, jogar lixo nos rios e o uso também demais do carro, principalmente como nós falávamos, uma pessoa só em cada carro, não tem esse uso consciente. Essas são as causas que as pessoas, nós da sociedade civil, a gente vê como fatores importantes
para ampliar essa mudança climática. Eu queria que você falasse um pouco sobre a opinião das pessoas, se elas estão no caminho certo, se elas podem fazer diferente, como melhorar. Então, Rossi, em primeiro lugar eu fico feliz de ver como existe no cidadão brasileiro e brasiliense em particular uma consciência ambiental grande. A gente vê nas respostas de todas as pessoas como há essa preocupação, como há sempre o que apontar, como qual é o melhor caminho, como fazer, né, no seu próprio ambiente. E é por aí, quer dizer, esse é o primeiro passo para nós termos de fato uma conscientização da necessidade de trabalharmos por um desenvolvimento sustentável e com cuidado do meio ambiente. Três questões foram apontadas para mim ali que são muito importantes, né? Primeira questão do reflorestamento, do plantio de árvores, né? Isso é extremamente importante. O plantio de árvores contribui também tanto no nível local para amenizar o calor excessivo, dias quentes, etc., para reabsorver água e revitalizar até nascentes e fontes de água. E também no nível global, por absorver o carbono da atmosfera, né? É claro que, isoladamente, isso não iria resolver o problema global se nós continuarmos usando combustíveis fósseis, né, petróleo, gasolina, carvão, né? Mas é um passo importante. Aliás, nós no Brasil temos a meta de até 2030 restaurarmos e reflorestarmos um total de 12 milhões de hectares no país todo. Tá? O segundo ponto que me pareceu muito relevante, surgiu de novo, é a questão do transporte, né? Várias pessoas falaram, vamos usar mais bicicleta, né? E está certo. Uhum. Agora é preciso ver também que, dependendo das condições da cidade, você não pode, muitas vezes, esperar que as pessoas vão se deslocar para o trabalho. Por exemplo, se mora em Taguatinga ou em Ceilândia e vem para o plano piloto de bicicleta todo dia, né, sob quais condições, na época da chuva com chuva, ou então na época da seca com aquele sol muito forte, em que condições vão fazer isso? Nem todo mundo é atleta, está em condições, né? Então é preciso de fato investir numa solução de mobilidade urbana que seja de qualidade e que ofereça também o transporte da própria bicicleta, né? Para que a bicicleta seja usada em percursos menores, seja de casa até o ponto de ônibus ou de metrô e também até o trabalho, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis, né? O transporte precisa ser de qualidade, senão nós continuaremos tendo naturalmente o uso do automóvel, uma pessoa em cada carro, né? O que acaba sendo inviável no longo prazo também, em termos do trânsito e da poluição, etc. E a terceira questão é a questão do lixo. Essa é uma questão muito séria, especialmente em Brasília, porque a terceira maior fonte de emissão de gases de efeito estufa aqui no Distrito Federal vem de resíduos urbanos, né? São os lixões, a má deposição do lixo, né? A falta de reciclagem, né? Então são questões de fato muito interessantes e que vieram à tona nessas entrevistas, que você vê como a nossa população está antenada e está percebendo qual é o problema, está sabendo o que é preciso fazer, né? Esperemos que, tanto em todas as esferas de governo, com todas as responsabilidades que temos, né, haja também uma possibilidade de aproveitar esse conhecimento que vem das ruas em prol do meio ambiente e de um desenvolvimento mais sustentável, tanto para Brasília quanto para o país. Everton, as pessoas falam a questão do lixo, vamos jogar no lixo, mas a gente fica perguntando, e onde é o lixo, né? Uma coisa que eu observo bastante é a Nova Cap fez a limpeza agora dos bueiros, das bocas de lobo, e o principal lixo que entupia as bocas de lobo era sacola plástica e garrafa plástica. Será que não está no momento assim do governo viabilizar algo que possa reduzir isso? Hoje a gente vai no supermercado comprar frutas e legumes, você pega individualmente a cenoura, a batata, bota um em cada saco, um saco plástico, você amarra, quando você chega no caixa, você bota essa sacola, esse saquinho com os legumes dentro de outra sacola plástica. Então,
E também o consumo, garrafa PET. Hoje a gente não compra mais refrigerante, suco em embalagem retornável. A gente compra uma que seja de uso descartável. Então, não seria hora do governo tentar diminuir isso? Por exemplo, as lojas têm que, a cada 2 anos, reduzir 20% das sacolas. 20% a cada 2 anos tem que ser com sacolas biodegradáveis. Será que isso não seria um pouco da solução? Seria um começo, um embrião para que a gente pudesse ter um lixo mais reciclável, e também campanhas educativas, e também o governo fazer a contrapartida dele e recolher o lixo. Esse lixo é reciclável, vai para o lixo reciclável. Esse aqui é lixo orgânico, vai para algo que possa fazer um adubo, possa reaproveitar, até mesmo para a fabricação de gases. A gente vê que muitos países aí estão comprando lixo para fabricar gases e outros produtos, principalmente o da construção civil, como é o caso do Japão. Tem como fazer o governo regular alguma coisa, criar uma política pública nesse sentido? Então, Rócio, vamos lá. Às vezes as pessoas não se dão conta que a sacolinha de plástico, assim como a garrafa PET, são parte do ciclo do petróleo. O mesmo petróleo que é refinado para gasolina e para óleo diesel, também é usado para o plástico, né? E esse plástico jogado na natureza, ele tem uma permanência, né, enorme, que acaba gerando uma fonte de poluição ali muito difícil de você lidar. Portanto, é importante sim isso que você falou. Agora, eu me pergunto se esse tipo de ação, ela precisaria vir por decreto, enfim, pelo governo, né? Claro que o governo tem um papel relevante nisso, mas ou pela própria conscientização das pessoas em usar uma sacola que possa ser retornável, né? Então, é uma questão de consciência. Claro que no início, por exemplo, eu esquecia de levar a sacola, depois eu passei a lembrar e passou a ser parte. Eu não saio mais para ir ao supermercado se não tiver uma sacolinha de plástico na mão, nem a padaria eu não vou se não tiver uma sacolinha, tem aquelas de pano também, que são menorzinhas, né? Então, eu acho que essa é uma questão de conscientização e também é uma atitude que a pessoa pode tomar desde já no seu entorno imediato e que vai contribuir para reduzir o consumo de petróleo, né? Portanto, contribui para um efeito global e também para reduzir a poluição na cidade e o lixo, e o acúmulo de lixo. Quanto ao aproveitamento do lixo, sim, os resíduos orgânicos eles têm o potencial de gerar energia, né? São os biodigestores, né? Então isso é uma atividade que nós também precisamos incentivar como parte dessa nossa estratégia de implementar ações que levem a cumprir com os nossos compromissos internacionais. E isso é importante, sobretudo, como eu falei aqui em Brasília, a terceira principal fonte de emissões de gases de efeito estufa vem do lixo, né? Então é preciso sim trabalhar nesse sentido. Everton, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. A conversa está muito boa, o tema é de grande relevância. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer a você, agradecer a Companhia do Filme, que nos faz esse trabalho excelente, e principalmente a você de casa, que nos acompanha, sempre participando e interagindo. Você pode participar conosco, sugerir temas, sugerir debates, debatedores, através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199 811 4665. Por favor, Everton. Para concluir, eu diria que quando nós falamos de mudança do clima, nós não estamos falando unicamente de uma preocupação ambiental. Ela é ambiental sim, mas ela é também social e ela é sobretudo econômica. Nós estamos falando de desenvolvimento. Se nós queremos ter um Brasil desenvolvido, um Brasil próspero para as nossas futuras gerações, os nossos filhos e netos, nós precisamos trabalhar no sentido de reduzir as emissões,
de nos adaptarmos aos efeitos da mudança do clima e de construirmos uma sociedade e uma economia que seja de baixo carbono no longo prazo. Acho que essa é a principal questão que deve nos orientar para o futuro. Qual é o país, qual é o Brasil que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos? É um Brasil com acúmulo de lixo, com desmatamento, com rios poluídos, com cidades cada vez mais engarrafadas, entupidas de carro? Ou é um Brasil que valorize a natureza que é tão abundante, tão rica que nós temos? Agradeço a participação de todos e você também pode contribuir. O nosso programa é de caráter popular, então a gente tem como meta principal contribuir para a formação da cultura cidadã. Você é nosso principal personagem nessa história. Mais uma vez agradeço de coração cada um de vocês e até a próxima semana.